Distrações. Se tem uma coisa que pode atrapalhar os planos que Deus tem para sua vida, são as distrações. E por que isso acontece, né? Porque as distrações, elas tiram a gente do foco, que é Jesus. A gente tá fazendo algo, daí parece que surge outra coisa mais importante, daí as prioridades vão mudando, as distrações vão acontecendo, e assim a vida vai passando e não conseguimos viver tudo aquilo que Ele tem para nossa vida. E por que nós nos distraímos tanto? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu já quero começar lendo uma passagem que eu acho muito impressionante, gente, porque assim, foi algo que aconteceu, né, na história, aqui na Bíblia, enfim, que fez com que as pessoas não vissem o óbvio, que foi quando a Arca de Noé foi construída. Não é que elas não viram, elas simplesmente não se atentaram. Ah, será que tem alguma coisa aí, né, que tá acontecendo e tal? Então vamos lá, no capítulo 24 de Mateus, versículo 36, ele fala o seguinte: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui ele tá falando da volta de Jesus, né? Então, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar, só o Pai, né? Deus é que sabe esse momento, o dia e a hora. Aí ele fala o seguinte: pois assim foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, o título desse capítulo é Exortação à Vigilância, né? Temos que ser vigilantes, realmente vigiar, prestar atenção, né? Para não passar despercebido fatos bem relevantes. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Deus quis acabar com o mundo. Ele viu que o ser humano tinha dado errado, né? Depois do pecado, ele viu que o coração do ser humano estava totalmente corrompido. E ele viu que Noé era um homem justo, era um homem de coração justo. Então ele pediu para Noé construir a arca, né? Noé demorou anos e anos e anos e anos e anos para construir essa arca. No fim das contas, entraram 8 pessoas na arca. E aí houve o dilúvio, todo mundo que estava ali, né, no mundo na época, perto de Noé e tal, morreu. E só sobreviveu Noé, né? Noé com a sua família, filhos, noras, enfim, e alguns animais. Olha que interessante, eu acho muito extraordinário, porque aqui ele tá falando coisas lícitas. Não é nada assim ilícito, né? Vamos dizer assim, não é algo que deixa a gente escandalizado, nem horrorizado. Ele tá falando assim, as pessoas, elas casavam, elas se davam em casamento, as pessoas bebiam, as pessoas comiam. Enfim, aqui o que a gente pode, talvez, ressaltar é que a embriaguez é pecado, né? O excesso da gula também. Mas se você pegar a bebida, por exemplo, não só alcoólica, mas beber, né? As pessoas estavam lá bebendo, estavam se distraindo com a bebida. Ou elas estavam se distraindo comendo. Ou elas estavam se distraindo... Eu entendo, assim, que aqui não é literalmente, né? Comendo, bebendo, dando esse casamento e tal. Mas são coisas que acontecem na nossa vida, que faz com que a gente se distraia, né? Que de uma forma geral. E aí, gente, as pessoas simplesmente morreram porque elas perderam de ver aquilo que, né, que Deus estava fazendo na vida de Noé. Pelo contrário, ainda tiravam sarro dele, etc. Na Bíblia tem muitos casos, né, de pessoas que se distraíram com coisas que não eram necessariamente erradas, mas que afastaram aquilo que Deus tinha para a vida delas. E aí eu quero te trazer alguns exemplos, né, algumas situações do que pode nos distrair e nos afastar de Deus e dos planos que Ele tem para nossa vida. Tem um vídeo que eu fiz que se chama O Mínimo sobre o Diabo. Nesse vídeo eu falo que o diabo ele usa as distrações do dia a dia mesmo, não é nada assim mirabolante, não é nada assim, nossa, que distração. Não, gente, é coisa do dia a dia mesmo. Ele usa essas distrações para tirar a gente do foco que é Jesus, né, do propósito, do que Ele tem para nossa vida. Então, por exemplo, uma das distrações que acontece muito desejos carnais, né? Então, por exemplo, eu excedo ali na comida. Gente, eu já fiz isso algumas vezes, né? Não sei se você também já, mas, por exemplo, a comida tava tão boa que eu comi demais. Aí depois, deu aquela, sabe quando dá aquela, dá até um sono assim, nossa, como eu comi. Vai dizer que você consegue orar com esse monte de comida na tua barriga?
Não consegue, né, gente? Ler a Bíblia? Não consegue, né? Então é uma distração, são os prazeres carnais. Ou, por exemplo, tomei muito líquido, ou bebi, ou até a pessoa se embriaga, por exemplo, são prazeres carnais. Alguns estão corretos, outros não, nem corretos estão, daí piora a situação, né, minha gente? Mas enfim, outro exemplo, prazeres carnais, sexo é um prazer carnal. Enfim, tudo que alimenta os seus prazeres pessoais, né, que não envolvem Deus, faz você se distrair dele. Então a gente tem que vigiar, gente. Por isso que jejum é tão importante, porque jejum, a gente fala o seguinte pro nosso corpo, né, pra nossa carne. Não é você que manda, não. É o meu Deus que manda aqui. Entende? Então, assim, quando a gente faz jejum, por exemplo, a gente fica muito mais exposto, a gente consegue se concentrar melhor, o nosso foco é melhor. Isso não é à toa, gente, é porque realmente essa embriaguez, vou colocar entre aspas, né, de tudo que satisfaz os desejos, as nossas vontades, nos afasta de Deus. Outra situação que nos afasta de Deus, prosperidade financeira. A pessoa fica rica lá, começa a ganhar dinheiro, é próspero financeiramente. Gente, obviamente que não tem nada de errado nisso, contanto que, né, seja de forma justa, né, correta, porque Deus tem prazer na nossa prosperidade. Mas a pessoa alcança a prosperidade financeira e se afasta de Deus. Tem até um exemplo que eu acho tão engraçado, gente, que um pastor fala que chegou uma mulher pra ele, né, e falou assim: eu pedi pra Deus me abençoar com um sítio, e Deus me abençoou. Aí a mulher disse que sumiu do culto, não apareceu mais. Depois de um tempão que ela foi aparecer. E aí, quando ela apareceu, ele perguntou: fulana, cadê você, né, que não tá mais aparecendo? Dela, é que Deus, né, me abençoou com o sítio. Dele, tá, legal, interessante, né? E daí, o que tem a ver? Dela, agora eu tô indo no sítio. Ai, gente, a gente ri, mas é porque realmente, às vezes a ingenuidade, né, da pessoa, ela acaba atrapalhando muito a relação dela com Deus. Outro exemplo, né, outra coisa que pode nos afastar de Deus, família. Às vezes a gente pede para Deus um marido, uma esposa, filhos, né, a família, ela é criação de Deus. Deus tem prazer na família. Mas aí o que acontece, gente? A gente se ocupa tanto com a família que não vai mais à igreja, que não tem tempo com o Senhor. E aí são tudo distrações. Percebe que não é uma distração assim de algo errado que eu estou fazendo, mas sim estou deixando que isso se torne uma prioridade na minha vida. Outras distrações que a gente tem, preocupações. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida amanhã, o que vai ser do meu futuro, profissional, o que vai ser do meu futuro financeiro, o que vai ser do meu futuro familiar, o que vai ser do meu futuro... Enfim, diversas preocupações, né? O que vai ser do futuro do meu filho, da minha filha, saúde da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, diversas preocupações. E isso acontece porque a gente não consegue, muitas vezes, entregar para o Senhor. Senhor, cuida disso, eu confio no Senhor. E principalmente descansar nele. E a última, né, que eu acho que é muito importante também a gente falar sobre distrações, é a questão de posição. Então, às vezes a gente tem uma posição até dentro da igreja. Gente, posição ministerial, por exemplo, aí você vai lá, se enche de atividade da igreja, né? Você consegue uma posição melhor dentro da igreja, ou no teu trabalho, ou em qualquer lugar, e já acha que, né, tá se achando de uma bolacha, gente. Eu acho que essa posição aí já é mais importante do que Deus na sua vida, e Deus não é mais prioridade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que vigiar. É por isso que a gente se distrai tanto, porque às vezes as bênçãos, né, eu fico imaginando Deus, assim, a tristeza dele, né? A gente pede algo pra Deus, e ele, como é um pai muito amoroso, né, misericordioso, às vezes ele atende nossos pedidos. Às vezes ele deixa a gente no forninho ali pra, né, amadurecer, pra daí ele dar os pedidos. Mas às vezes ele atende. E aí o que a gente vai lá e faz, gente? Se afasta dele. Deus tenha misericórdia da nossa alma, gente. A gente tem que vigiar. Amém? Então é isso que eu quero trazer pra você hoje. Vigie as suas distrações. Escreve aqui embaixo nos comentários se você consegue perceber alguma distração que está te afastando de Deus. Como que você faz para resolver essa questão da distração? Primeiro, se alimente da palavra dele, porque a palavra dele alimenta a nossa alma. Segundo, seja cheio do Espírito Santo, tenha comunhão com Deus, né? Dedique a sua vida a ele. E tenha tempo de qualidade com o Pai. Com essa intimidade, com essa comunhão e cheio da palavra dele, mas não tem distração que pegue a gente. Amém? Vamos orar. Paizinho amado, obrigada por essa palavra, Senhor. Quero te pedir para que o Senhor nos ajude a vigiar em relação a distrações, Pai. Para que a gente não caia
embriaguez, né, da nossa vida, de fazer aquilo que a gente até acha que pode agradar o Senhor, mas que na verdade não agrada, porque a gente está deixando o Senhor de lado, Pai. Nos ajude, Pai, a buscar sempre o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E que nós sempre consigamos descansar no Senhor, tendo a convicção de que as nossas necessidades sempre serão supridas por Ti, Paizinho. Obrigada pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está se distraindo muito, para que a pessoa tenha foco em Jesus, foque no reino, no relacionamento com Ele, comunhão com Deus. E aí não tem erro, gente. Eita glória! Deus te abençoe poderosamente.